Eu estava lendo esse livro aqui hoje, chamado A História da Propaganda Mundial. E eu reparei numa coisa, eu tô aqui no estúdio do meu editor, conversando com ele. Ele é meu amigo já tem uns 10 anos, pelo menos. Eu acho que é mais ou menos uns 10 anos. E eu estava falando com ele a mesma coisa que eu vi nesse livro aqui. Nós vamos falar sobre, vamos dizer assim, conselhos que eu gostaria de ter recebido 10 anos atrás e o que eu acho que você precisa fazer para você dar certo nas coisas que você quer, conseguir as coisas que você quer. E aí eu vou juntar o que eu vi nesse livro e o que a gente conversou aqui agora há pouco, que vai girar em torno da seguinte coisa. Primeiro, organização mental. Segundo, o ambiente em que você está inserido. Terceiro, a exposição que você tem às ideias e às pessoas certas. Vamos começar aqui pelo livro e daí a gente vai andar nesse nosso diálogo. Aqui na história da propaganda, o que acontece, principalmente dentro da propaganda americana nos Estados Unidos, é que os caras que começaram, eles começaram num lugar lá na Madison Avenue, que é onde todo mundo vai agora, né? Na Madison Square, e tem um monte de propaganda e coisa e tal. Então os caras começaram na Madison Avenue e aquele virou um lugar onde abriam todas as empresas de propaganda, tipo a Faria Lima, né? Lá, todas as empresas de finanças vão para a Faria Lima. Lá começou a ter a Madison Avenue, que é onde vão todas as empresas de propaganda. E o que vai acontecendo ao longo da história é que normalmente os caras são contratados por uma agência de marketing, de publicidade, e algum desses caras é muito esperto e muito inteligente, e ele trabalha lá por um tempo e ele abre a própria agência dele. Aí esse cara que abriu a própria agência vai contratar outros cabeças, vai achar um cara muito esperto que vai sair e abrir a sua própria agência. Então o que vai acontecendo na história é, alguém começou a parada, não preciso entrar em detalhes, você só precisa entender a ideia. Alguns caras começaram a história da propaganda ali, foram começando a construir a publicidade. E outros que foram convivendo e trabalhando para eles, então eles foram atraindo talentos porque o ambiente era muito... Era um ambiente para quem queria trabalhar com isso. E esses caras que eram talentos, eles trabalhavam para alguém melhor do que eles por um tempo. Eles ficavam bons demais, eles desenvolviam as próprias ideias. E aí, por ter desenvolvido suas próprias ideias, eles decidiam sair e abrir a sua própria agência. Então vai se desenrolando realmente numa linearidade, uma espécie de linearidade, assim. Tem o Elton, contratou o Eduardo é um cara esperto, mas começa a pensar diferente do Elton, abre a própria agência. O Eduardo contrata o Carlos é um cara inteligente, começa a pensar igual diferente do Eduardo, abre a própria agência. E assim vai indo. Olha que coisa interessante. Primeiro, duas coisas que eu tiro daqui. A primeira é, você precisa se colocar perto de pessoas que são melhores que você em alguma coisa relevante. Às vezes você não sabe o que fazer. Tem vários caras que não sabiam muito bem o que fazer e iam parar ali na propaganda. Outros sabiam que queriam trabalhar com isso. Mas o que acontece é, eles precisaram estar perto de alguém que já era bem melhor do que eles naquilo. Esse é o primeiro ponto que tem que ser dito. Veja, eu comecei a trabalhar na internet em 2018 e o que aconteceu foi, em 2020, eu comecei a chamar um monte de gente que era melhor do que eu para fazer live comigo, para eu poder começar a conhecer as pessoas que estavam jogando o jogo do Instagram, que era o jogo da época da pandemia, e eu comecei a conviver com essas pessoas. Pessoas que eram melhores do que eu e que entendiam melhor o jogo do que eu. Eu comecei sem querer não, né? Mas, vamos dizer assim, meio que por osmose aprender o que elas faziam. Em 2021, eu fui contratado como copywriter numa empresa. Nessa empresa, eu sabia que ia valer a pena trabalhar lá mesmo. Cara, olha, quando eu fui contratado, o meu salário lá era menor do que o que eu ganhava com o meu negócio na internet. E eu tive que me mudar de cidade. E o valor do aluguel da casa era exatamente o valor do salário. Na verdade, a minha casa era R$ 30 a mais do que o salário. Então, eu estava no prejuízo financeiro trabalhando nesse lugar. Porque além de pagar o aluguel da casa, tinha todas as outras contas que vieram agregadas, né? Mas só o aluguel já era mais caro que o meu salário, o que inclusive não é uma recomendação financeira. Sempre dizem que o seu aluguel tem que tirar em torno de, no máximo, 33% do seu salário, né? Só que eu me coloquei num lugar com gente mais inteligente, com gente melhor e num ambiente em que eu passei um ano convivendo com pessoas que estavam fazendo as mesmas coisas que eu queria fazer. Então, eu ganhei, vamos dizer assim, eu paguei R$ 30 por mês, melhor dizendo,
para aprender as coisas que eu precisava para fazer a minha empresa crescer ainda mais. Eu trabalhei numa empresa que até hoje é bem maior do que a minha, mas se não fosse esse trabalho, eu não tinha crescido tanto que eu cresci até hoje. Para você ter uma ideia, hoje, em 15 dias, eu faço o que eu ganhava no ano inteiro lá naquela empresa, cara. É um negócio impressionante. Então, eu fiz isso de conviver com pessoas melhores do que eu na minha área e ficar nesse ambiente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, conforme os caras vão trabalhando, eles passam a desenvolver o próprio critério, a própria linha de pensamento. E aí a gente entra no que eu falei aqui no começo do vídeo, da organização mental. Estava conversando com o Duda é meu editor que está aqui, e a gente tava falando o seguinte, Duda, veja, a gente meio que deu uma sorte que a gente cresceu num lugar bom. A gente é de Maringá, esse aqui é Maringá, no Paraná. A cidade aqui é absurdamente boa. É uma cidade planejadinha, toda organizadinha. A cidade é, pro padrão Brasil, é bonito isso aqui, né, Duda? A cidade é bonita, entendeu? Tem um monte de árvore, a coisa é limpa, funciona. A gente cresceu num ecossistema da cidade, numa bolinha da cidade, em que as pessoas já têm um certo dinheiro, já têm bons empregos, já têm boas empresas. Então, são pessoas que já têm bons estudos. A gente pôde ir para colégios bons. A gente não estudou no mesmo colégio, mas estudou em 2 colégios bons da cidade. A gente conviveu com pessoas que já têm uma certa organização mental e conseguem perceber o que tem que ser feito. Cara, esse é um dos maiores problemas que eu encontrei até hoje na minha vida com as pessoas que trabalham ou para mim ou comigo ao longo desses anos todos. Quase ninguém sabe o que tem que ser feito. As pessoas não sabem qual é o próximo passo de um projeto, qual a próxima tarefa que ela tem que executar no dia. E a maioria das pessoas não só não sabe o que tem que ser feito, como também por causa disso não sabem tomar decisão, não conseguem tomar uma decisão. Então, como elas não conseguem, elas não sabem o que tem que ser feito, elas não sabem ir atrás do que tem que ser feito, descobrir, e elas não conseguem tomar uma decisão sozinhas, elas ficam sempre dependentes de alguém dizer para elas qual é o próximo passo, o que elas têm que fazer. E aí por isso elas não crescem. Por sorte, a gente cresceu num lugar onde a gente aprendeu a fazer isso. E a gente é engenheiro, eu acho que isso também colabora com a coisa. Quando você é engenheiro, cara, você se ferra um tanto na faculdade e você é meio que obrigado a se virar sozinho e ir atrás de descobrir a solução para os problemas que você está enfrentando lá. Então, inclusive, isso me faz lembrar que ontem eu fui no shopping e eu tenho um amigo meu que tem loja no shopping há uns 30 anos, é a loja do pai dele lá. E ele estava falando comigo o seguinte, cara, que a loja do lado tem uma loja ali do lado da loja dele que ela é uma franquia, ela tem várias lojas pelo Paraná. E essa loja ali, que está do lado dele no shopping, é a que mais vende de todas. E ela é a loja que paga o aluguel de todas as outras, de tanto a mais que ela vende. E ele falou assim, cara, sabe uma coisa que tem nessa loja que em várias outras da mesma marca não tem? Os caras que trabalham ali, eles são pessoas que fazem faculdade, que moram sozinhos, que tem que pagar as contas, que tem que se virar. Então eles são muito espertos. Eles são proativos e eles fazem tudo o que tem que fazer dentro da loja. Não tem que ninguém ficar mandando o cara fazer, chegar na hora, dobrar a camisa, sei lá o que é, uma loja de roupa e tênis, né? E aí, isso se une ao que eu tô te falando aqui. Os caras ali que fazem aquela loja funcionar, eles têm um negócio chamado proatividade, que a gente ouve o tempo inteiro. Se você ler os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, é o primeiro hábito, né? Seja proativo. E para isso acontecer, eu percebo que você tem que se inserir num ambiente onde você vai aprender a viver dessa forma. Então, aí a gente entra no próximo ponto. Por quê? Porque eu tô falando tudo isso para que você saiba o que fazer agora, não para te dizer o que você tinha que ter feito na sua vida, ou se você viveu uma vida boa ou não, ou cresceu num lugar bom ou não. O que você tem que fazer agora é, vamos dizer assim, passo número 1. Você precisa se expor ao público. Você precisa começar a frequentar lugares em que você vai conhecer gente. Isso é uma das coisas que um amigo meu falou que tem que acontecer. Ele me aconselhou, falou, tu tem que falar isso, tu tem que aconselhar as pessoas a fazer isso. Você tem que se expor. Se você não sai de casa e não se expõe, você não conhece gente. Se você não conhece gente, você jamais vai encontrar as pessoas que vão te ajudar a organizar as coisas na tua cabeça e que vão te dar contato. Então, o passo 1 é uma exposição, vamos dizer assim, meio aleatória. Você começa a ir para os lugares onde você acha que pode conhecer gente. Eu lembro quando eu estava aqui em 2016,
Eu comecei lá eu fui algumas vezes lá na Assim, que é a Associação de Empreendedores aqui de Maringá, um negócio assim, né? E por que eu ia lá? Porque eu sabia que lá tinha um monte de empresário. Os caras de. Eu tinha 20 anos na época. Os caras de 20 anos, de 25 anos, de 23 anos, de 30 anos, de 29 anos, que estavam fazendo empresa, estavam trabalhando, estavam ou pegando a empresa do pai, ou abrindo empresa nova. Então, eu sabia que ali eu ia conhecer gente que estava fazendo isso acontecer, e eventualmente. E aí que vem o ponto. Quando as pessoas pensam nisso, em se expor e conhecer gente, elas pensam em networking. Que é a palavra. Eu não lembro quem me falou que tem nojo dessa palavra. Eu falo, pô, com razão, né? Isso é uma palavra de merda, porque a ideia do networking é você se aproveitar dos outros. Mas não, o que você tem que fazer é se expor para encontrar amigos. Então o que eu fazia? Eu fui lá, eu comecei a me expor porque eu sabia. E a mesma coisa que eu fiz em 2020 quando eu comecei a fazer live com a galera. Cara, eu vou fazer live com um monte de gente, e em alguns deles eu vou gostar mais. E com alguns deles vai ter afinidade e a gente vai virar amigo. Por exemplo, eu fiz live com a Lara em 2020, a gente virou tão amigo que a Lara foi no meu casamento e hoje a gente trabalha junto. Então, foi uma pessoa que eu fiz live, que eu não conhecia, mas que gerou afinidade. A gente precisa se expor não para fazer networking, mas para encontrar bons amigos. É aquela história, né? Meu pai, quando eu era mais novo, ele ficava puto da vida porque ele falava que eu tinha uns amigos ruins que me levavam para o mau caminho. Eu ficava em dúvida se eram meus amigos ou se era eu, tá, Dudu? Que levava os caras para o mau caminho. Mas a real eu tava inserido no meio de caras que não queriam muita coisa com a vida. Eu olho até hoje, esses caras não fizeram nada da vida. Eles estão aí panguando no mundo, entendeu? Então, assim, meu pai meio que estava certo também. Porque as pessoas de quem eu era amigo não eram pessoas que estavam me ajudando a ser melhor. A real é que você tem que se expor para você encontrar amigos. No caso, pessoas que são boas, estão indo para lugares bons e que vão te ajudar a se desenvolver. Isso é um bom amigo. Você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Quando você começa a se expor dessa forma, a gente entra para o segundo ponto. Você vai começar a encontrar possibilidades. E aí que vem a coisa. Quando as pessoas encontram possibilidades, às vezes elas paralisam, às vezes elas tentam abraçar todas. O que eu fiz na minha vida sem querer e eu vi que deu certo? Eu fui testando uma possibilidade de cada vez. Então, primeiro eu encontrei uma possibilidade de vender uns produtos, aí testei. Depois eu encontrei a possibilidade de trabalhar para meu pai, eu trabalhei. Depois eu encontrei a possibilidade de fazer cosméticos naturais, porque eu sou engenheiro químico, né? Aí eu fui lá e testei a oportunidade. Eu fui testando uma oportunidade depois da outra para descobrir qual me interessava. Cara, com o que eu realmente vou gostar de trabalhar? Porque a coisa é o seguinte, na minha opinião, você tem que ser meio obcecado pela função do teu trabalho, vamos dizer assim. Do tipo, eu fiquei tão obcecado por fazer o negócio da internet dar certo que eu comecei a estudar esse negócio de digital, sei lá, 10 vezes mais que qualquer pessoa normal. Eu acordava, quando 2020 eu fui para a Itália. Eu acordava, eu literalmente não tomava café da manhã e começava a trabalhar. E eu ia trabalhar, eu trabalhava, parava para ir no banheiro, mercado, sei lá o quê, mas, cara, eu trabalhava, sei lá, umas 14 horas por dia até eu dormir. Aí eu dava sono, eu deitava, dormia. Acordava, voltava a trabalhar. E ficava 24 horas pensando em como fazer esse negócio dar certo. Eu fiz isso desde que eu comecei a fazer certo isso em 2019. Eu fiz isso lá do meio de 2019, setembro de 2019, quando eu comprei fórmula de lançamento, até hoje. A minha esposa fica meio doida, assim, ela tem que me obrigar a parar de trabalhar porque eu gosto disso aqui, entendeu? Então, eu fiquei obcecado por aprender essas coisas. Eu acho que esse negócio de obsessão, eu lembro que tem um vídeo do... Como é que é o nome daquele cara, velho, que é lutador de MMA lá, meu, do UFC? McGregor. Eu vi um vídeo do McGregor falando que ele é extremamente obcecado. Ele não treina mais que todo mundo, então o resultado dele, ele dá a essa obsessão. Acho que tem outros fatores, mas eu acho que a obsessão em você se dedicar o teu pensamento, as tuas ideias, o teu dia a ficar bom nisso daí, é parte fundamental. Só que aí, se expondo às pessoas, você vai começar a se expor a oportunidades. Aí o que eu acho? Você começa a testar uma depois da outra, até encontrar a oportunidade que, vamos dizer, ela meio que te fisga. E aí o que você tem que fazer a partir daí? A partir desse momento, essa oportunidade vira a tua única coisa. Aí eu recomendo que você assista o meu vídeo lendo o livro A Única Coisa para você entender mais sobre isso. Eu vou deixar aqui num card desse vídeo.
Quando você encontra aquilo que você quer abraçar e que você vai obsessivamente buscar, aquilo vai virar a tua única coisa. Aí você vai começar a fazer aquilo incansavelmente. E aí, quando você começar a fazer aquilo incansavelmente, você parte para um próximo nível dessa inserção nos ambientes, que é, você vai achar o lugar, vai inserir no ambiente onde está todo mundo fazendo isso. Onde as pessoas estão pensando nisso, onde as ideias estão florescendo nisso daí. E é isso uma coisa central aqui para mim desse livro da história da propaganda. O que acontece é, os caras... É nítido, é certo, que o que faz os caras ficarem cada vez melhores é que eles começam a trabalhar muito perto de outros caras que também estão ficando cada vez melhores na mesma coisa. Então chega no momento aqui da história do propaganda que os caras começam a trabalhar em dupla. No começo trabalhava o redator num lugar, o designer em outro. E aí chega o momento que alguém decide trabalhar em dupla. Começa a trabalhar o redator e o designer junto no mesmo anúncio. E a partir dali começa um florescimento de criatividade absurdo. Por quê? Porque os caras começam a trabalhar tão perto que é como se eles começassem a trocar as inteligências deles o tempo inteiro. Aquela velha soma, né? Não é mais um igual a 2, é 1 mais 1 igual a 30, entendeu? Por quê? Porque aquilo vai fazendo a máquina intelectual do cara girar muito mais rápido. Então você vai precisar, uma vez que encontrou a oportunidade correta, você tem que se inserir nesse ambiente, cara, e você não pode mais sair dali de dentro. Porque isso vai ser fundamental para você desenvolver o senso crítico estético daquela atividade em si. Então, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte, cara, não adianta só ficar lendo isso, livro de como escrever, livro de como gravar vídeo, ou ficar aprendendo a técnica. Não é a técnica. Não é a técnica no fim das contas. A técnica, meio que todo mundo passa a ter num dado momento. Só que chega num ponto que passa a ser uma diferença de olhar. Eu percebo coisas que você não percebe. E por eu perceber coisas que você não percebe, eu consigo fazer um vídeo um pouco melhor que o seu. Eu consigo mudar minha comunicação para ser um pouco mais atrativa que a sua. E isso vai dando uma particularidade para o meu conteúdo que começa a ser inigualável, irrepetível. E é assim que eu vou me diferenciando cada vez mais. É por isso que você vai ver que gente boa, no geral, vai se distanciando cada vez mais do resto. Porque começa a entrar nesse ciclo virtuoso em que vai desenvolvendo esse senso meio intuitivo do que funciona e do que não funciona, do que é bom e do que não é bom. E aí a gente junta isso à ideia, de novo, que eu falei, mas agora eu quero agrupar ela com essa, da organização mental das coisas. O que eu percebo? Como as pessoas não sabem o que tem que ser feito, elas não vão atrás do que tem que ser feito. E elas estão o tempo inteiro pedindo permissão para fazer as coisas. Uma vez que você decide elencar quais são as atividades, dar clareza para o seu trabalho ser feito, e você cria a coragem de não mais pedir permissão para as pessoas, mas de tomar as decisões, o que vai acontecer é que você vai começando a cavar um espaço. Porque, como as pessoas... No geral, isso é coisa de brasileiro também, tá? A gente é meio cagão, as pessoas são meio covardes no Brasil. Então, como a maioria das pessoas, a gente sabe, garantido, só você ler um pouquinho de Lima Barreto, de Machado de Assis, você vai ver isso daí. As pessoas, é garantido que as pessoas são covardes no geral ao teu redor. Com um pouquinho de coragem, você começa a encontrar um espaço, porque tá todo mundo procurando alguém bom para tomar decisões e fazer as coisas. Isso é outra coisa que eu estava conversando lá com um cara no shopping ontem. Ele falou assim pra mim, velho, olha só, todas as lojas aqui do shopping, todas as lojas sem exceção, estão procurando funcionário e a gente não acha. E aí, beleza, tu pode culpar a geração A, B, C, D, Z, Y, não, tanto faz. Você pode culpar o sistema, sei lá o que, não importa. A gente pode resumir a coisa num ponto que é, para sua vantagem, como a maioria das pessoas não está interessada em dar duro, lá ele, e não está interessado e não consegue tomar decisões porque está com medo. Se você se dispor a ficar mais tempo do que os outros fazendo as coisas, a se submeter aos trabalhos que você não quer para estar no ambiente correto, porque em muitos casos, aqui na história da propaganda é normal, eu conheço muitos amigos meus que fizeram isso, do cara trabalhar para uma empresa, eu tenho um amigo meu que fez isso, foi lá, trabalhou numa corretora de imóveis,
Depois ele trabalhou numa outra corretora de imóveis ainda maior para ele aprender tudo que os caras faziam para ele abrir a dele. Aí ele abriu a dele e agora ele é muito bem sucedido no que ele faz. Se você se submeter a certos trabalhos para ficar perto de quem sabe o que está fazendo e você começar a conviver nesse ambiente, onde as pessoas vão te ajudar a organizar suas ideias da forma correta, é questão de tempo até você encontrar um espaço onde você vai estar ganhando bem, onde você vai estar sendo confiável, as pessoas vão começar a confiar cada vez mais em você, onde você vai estar sendo cada vez mais procurado por mais gente, e você vai prosperar. Simples assim. Qual a moral da história que eu queria trazer então aqui nesse vídeo? Veja, a história qualquer história que eu leio é assim, inclusive. A história da propaganda mostra isso. A minha conversa aqui com o Duda era uma conversa sobre isso. Você precisa se inserir no ambiente correto, você precisa ficar perto das pessoas que são melhores do que você naquilo que você quer fazer. E você não pode parar de estudar e aprender um métier para que você chegue nesse ponto do conhecimento intuitivo, de saber qual é o próximo passo a ser dado, porque essa clareza vai te diferenciar demais. E aí, essa clareza também é o que vai te dar coragem para conseguir tomar as decisões que as outras pessoas não vão tomar, vamos dizer assim. E com isso eu finalizo esse vídeo. Agora, se você gostou desse tipo de conteúdo, que isso é um vídeo diferente, eu acho que eu não tinha gravado um vídeo nesse estilo aqui. Comenta aqui, me fala o que você pensa sobre isso, o que você acha. E aí a gente começa esse diálogo aqui nos comentários, como sempre, para eu saber se eu faço mais vídeos como esse daqui ou não. Então, comenta aqui o que você achou, qual é a tua opinião a respeito desse assunto. Tamo junto.